No último dia 9 de abril, o mundo perdeu o Duque de Edimburgo, o príncipe Philip Mountbatten. Mas quem era realmente esse cara? E por que ele era príncipe se ele era casado com uma rainha? Eu sou Rod Krebs e você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Sua Alteza Real Prince Philip, Duque de Edimburgo, Conde de Merioneth e Barão Greenwich, originalmente chamado de Filipos da Grécia e Dinamarca, foi o príncipe consorte do Reino Unido. E marido da Rainha Elizabeth II. Ele faleceu no dia 9 de abril desse ano, de causas ainda não divulgadas pela família real, e ele deixou um grande legado para a história. Mas quem foi o Philip mesmo? Uma primeira curiosidade a respeito do Philip é a data do seu nascimento, porque até meados do século XX a Grécia seguia um outro tipo de calendário que a gente chamava de calendário juliano. Então, na época que o príncipe Philip nasceu, ainda se seguia esse calendário. Portanto, na certidão de nascimento oficial dele consta a data de 21 de maio de 1921, mas isso pelo calendário juliano, que adaptado ao nosso calendário atual, que é o calendário gregoriano, a gente chega no dia 10 de junho de 1921. Então essa é a data oficial reconhecida internacionalmente como data de nascimento do príncipe Philip. Ele nasceu na cidade de Corfu, na Grécia. Ele era o filho mais novo do príncipe Andrew, da Grécia e da Dinamarca, e da princesa Alice de Battenberg. Durante a época do seu nascimento, a Grécia ela vivia uma guerra contra a Turquia, uma guerra que durou aí por volta de 3 anos. Mas foi justamente no ano de 1921 que a Turquia invadiu a Grécia e obrigou o rei da época, rei Constantino I, que era tio de Philip, a abdicar do trono, fazendo com que toda a família real tivesse de fugir do país. Ou seja, aos 7 meses de idade, Philip já tinha saído da Grécia, fugido num navio, num berço improvisado ali de madeira de caixa, né, de caixa de fruta, e foi em direção à França, onde ele foi abrigado por parentes da família da mãe dele. 7 anos após toda essa história aí de fugir da Grécia, etc., Philip foi para a Escócia para estudar na Cheam School, uma escola de internato, né, de tempo integral, onde ele ficou lá por vários anos. E aos 18, ele ingressou na Marinha Real Britânica, que inclusive foi na mesma época em que ele teve a oportunidade de conhecer o rei Jorge VI, e as suas filhas, Elizabeth e Margaret. Elizabeth, na época, tinha 13 anos e se apaixonou instantaneamente, pelo menos é o que ela diz, por aquele homem alto, loiro, de olhos azuis. Ele, em contrapartida, pelo que diz a história, não se interessou muito por ela, não, mas começaram a partir daí a trocar cartas. Tudo isso com autorização do rei. Entenda que qualquer relação real, ela precisa ter a autorização do rei, a autorização do governante, do soberano, para que possa acontecer. E nessa época foi feita dessa forma. Essa Elizabeth, filha de Jorge VI, é que se tornaria mais tarde a sua esposa e, obviamente, como você já deve deduzir, ela é a Rainha Elizabeth II, hoje Rainha do Reino Unido. Mas uma curiosidade muito interessante sobre os dois é que eles são primos em terceiro grau. Como assim? Na verdade, eles são tataranetos da Rainha Vitória. Você já deve ter ouvido falar nela, é uma das rainhas mais longevas da história do Reino Unido, só perde hoje para a própria Elizabeth, em termos de reinado, mas ambos são tataranetos dela. Na verdade, o bisavô da Elizabeth é irmão da bisavó do Philip. Que coisa, não? E bom, obviamente os dois se casaram tempos depois. Foi um casamento, inclusive, transmitido pela televisão. Foi um dos primeiros casamentos transmitidos pela televisão, não ao vivo, mas foi um casamento que foi televisionado, sim. Houve uma cobertura gigantesca, o casamento da futura rainha com um militar não britânico. Enfim, como que isso aconteceria, mas, como eu falei, ele era bisneto da Rainha Vitória, então tinha ascendência britânica, ele foi naturalizado britânico, então não houve problema nenhum com relação a isso. Porém, ele tinha títulos no seu nome quando ele se casou. Ele era o príncipe Philip da Grécia e da Dinamarca, como eu falei. Então ele abdicou todos esses títulos no momento do casamento com Elizabeth. Ele passou a ser apenas Philip. Por conta disso, ele adotou o nome da família da sua
bisavó, que era Mountbatten. E, por essa razão, ele ficou conhecido como Philip Mountbatten. Aí sim, no momento do casamento, ele recebeu um título. É muito comum, quando se casa com um membro da família real, você recebe algum título. Vide hoje aí a Kate Middleton, que recebeu o título de duquesa, Meghan Markle também recebeu um título de duquesa, e assim por diante. Então, ele recebeu o título de Duque de Edimburgo. Mas, curiosamente, esse título de Duque de Edimburgo, ele foi usado apenas outras 2 vezes antes do Philip. Na verdade, ele foi criado somente no meio do século XVIII. Não é um título que existe desde o início da história da família real britânica. Estima-se que algum dos filhos do Philip, provavelmente o príncipe Andrew, deva receber esse título após a morte da rainha Elizabeth. Também no ato do casamento, ele recebeu mais 2 títulos. O primeiro é vamos dizer assim, uma forma de tratamento, não exatamente um pronome, mas uma forma de tratamento, que é a de Sua Alteza Real. Então, quando você vê aquele símbolo HRH que aparece antes, né, do nome ou de um título de algum monarca, aquilo quer dizer His ou Her Royal Highness, então Sua Alteza Real. Então esse é um dos títulos que ele recebeu, e também o título de Príncipe Consorte do Reino Unido. Mas peraí, Rod, ele é casado com uma rainha e ele não é rei? Como assim? Pois é, ele não recebeu o título de rei e também não receberia, mesmo se entrassem aí com um pedido para que ele recebesse esse título, por uma questão muito simples. O processo de sucessão no trono britânico, ele obedece diversas regras. Eu acredito que você deve imaginar que tem regra pra caramba. E uma delas é de que somente a linha hereditária do monarca deve receber o título de rei. Então, vamos supor a seguinte situação. O próximo na linha sucessória é o Príncipe Charles. O Príncipe Charles, a partir do momento que ele ascender ao trono, que ele for rei, né, ele será rei do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, que esse é o título oficial. E a Camila, que é a esposa dele, vai receber o título de rainha consorte. Já é diferente do caso de uma mulher assumir o trono. Não existe uma previsão da próxima mulher a assumir o trono, talvez só com os filhos do Príncipe George, mas vai demorar muito, porque o Príncipe George tem 7 anos de idade. Vai demorar bastante até primeiro ele assumir o trono, casar, ter filhos, e esse filho coincidir de ser uma menina. Então, em princípio, os próximos 3 reinados britânicos serão feitos por homens, né? O Príncipe Charles, o Príncipe William e o Príncipe George. Mas, em todos esses casos, as esposas deles, estou falando especificamente de Camilla Parker Bowles, que é a esposa do Charles, a Kate Middleton, que é a esposa do William, e a futura esposa do Príncipe George, serão chamadas de rainhas consorte, que é, vamos dizer assim, não é uma rainha propriamente, mas reina ao lado do rei. Quem manda no rolê ali todo é o rei. Manda mais ou menos, tá? A gente pode fazer um vídeo sobre isso, inclusive, se você quer que eu fale um pouquinho sobre a monarquia britânica, o que funciona, o que não funciona, quem manda e desmanda, deixa aqui no comentário que a gente faz. Mas, para as esposas do monarca, o título é rainha consorte. Já para os maridos das monarcas, o título é príncipe consorte. É injusto, mas são as regras. Um outro exemplo que eu posso te dar é o caso do antecessor da rainha Elizabeth, que é o pai dela, o rei George VII, ou Jorge VI. A esposa dele, Isabel, se tornou rainha consorte. Com o falecimento de George e Elizabeth ascendendo ao trono e tudo mais, Isabel não perdeu o título de rainha. Ela continuou sendo rainha consorte do Reino Unido, porém, ela não atuava, ela não reinava mais porque havia um outro monarca que não era exatamente marido dela, era no caso a filha dela. Mas ela passou a ser chamada pelo povo de rainha mãe, porque ela ainda tinha o título de rainha e era a mãe da atual rainha. Então, por um período de tempo, a Inglaterra teve 2 rainhas, uma oficial e uma rainha consorte. Mas o que é exatamente ser um príncipe consorte, ser o consorte do monarca, do soberano? A gente falou aí do príncipe Philip, falamos da rainha mãe e de tantos outros que vieram antes, mas o que significa necessariamente ter esse título, ter essa posição?
Basicamente é acompanhar e dar o devido suporte presencial ali ao monarca durante as atividades oficiais, por assim dizer. Então, se você perceber bem, desde o início do reinado de Elizabeth, aparecia a foto dela, Philip estava do lado. Em raras ocasiões, ele não estava com ela, somente recentemente. Então, ele sempre estava ali, ou ao lado, ou um pouco atrás, porque também é uma das regras que ninguém pode ficar à frente do monarca. Ninguém anda na frente, ninguém... Enfim, é uma série de regras aí que eles precisam seguir. Então, uma delas é que o cônjuge daquele monarca, ele tem que ficar ao lado ou atrás do monarca, justamente para obedecer essas regras. Mas a própria Elizabeth, no aniversário de 50 anos do casamento deles, ela disse que ele era a rocha dela, ele era o grande suporte que ela precisava para a vida. Pensando que o casamento deles durou mais de 70 anos. Então, é um casamento assim, é um relacionamento, na minha opinião, exemplar para o mundo. Um casal que soube lidar com todas as dificuldades e soube conduzir esse relacionamento através dos anos e através das mudanças que aconteceram aí através dos tempos. E com Philip, como eu disse, ele acompanhou Elizabeth durante grande parte da vida dela como monarca, até o ano de 2017, quando ele de fato se retirou da vida pública. Ele já estava aí com seus 96 anos, então vamos concordar que já era hora de dar uma parada. Eu sei que ele tinha vontade ainda de fazer, mas faltavam-lhe forças também. Então, em 2017, ele decidiu que ele se retiraria dessa vida pública e passou algumas dessas funções para os filhos, principalmente o príncipe Charles. E Elizabeth tem seguido também essa mesma linha. Aos poucos ela vai soltando algumas das suas obrigações, tanto para o príncipe Charles quanto para o príncipe William, que serão os próximos monarcas, para que eles comecem já a se acostumar com essas funções. Agora, como consorte da rainha, Philip ele era patrono de diversas empresas, diversas organizações, que a gente conseguiu aferir aqui, tem mais de 800 delas, e de diferentes ramos, não era só voltada para uma área não. Ele foi presidente da WWF da Inglaterra, que é aquela a ONG de proteção aos animais e à natureza. Ele foi presidente entre 1961 e 1982, ou seja, por bastante tempo, e foi chanceler das universidades de Edimburgo, Cambridge, Salford e Wales, algumas delas bastante renomadas dentro do Reino Unido e do mundo. Um fato interessante da função dele como consorte da rainha, e óbvio que nesse aqui inclui também a função dele de pai, foi em 1992 ele tomou uma atitude de reunir o príncipe Charles e a princesa Diana no auge da crise do seu casamento para uma conversa com ele e Elizabeth para que tentassem uma reconciliação dentro do casamento dos dois. Eles estavam numa crise muito grande, havia uma série de rumores na imprensa aí de traições de ambos os lados e estava começando a ficar chato para a família, estava começando a ficar chato para eles. E como a família real britânica ela tem toda uma questão de imagem que eles zelam pra caramba, um divórcio do próximo monarca era algo quase inaceitável. Porém, se você já conhece a história, já sabe o que aconteceu. Em 1996 o divórcio dos dois saiu, então eles se divorciaram oficialmente, com muitos escândalos, com entrevistas bombásticas sendo dadas por Diana e etc, etc, etc e tal. Claro, a gente sabe o que aconteceu com ela depois, infelizmente a questão do acidente, né, e Charles iniciando esse relacionamento com Camila, que na minha opinião e conhecendo um pouco da história dos dois, era com quem ele deveria ter ficado desde o começo, para evitar toda essa confusão. Mas Prince Philip e a Rainha Elizabeth, obviamente, nesse caso fazendo as vezes de pai e mãe dos príncipes, do príncipe e da princesa, tomaram essa frente e assumiram essa posição de falar com eles. Inclusive, logo após essa reunião, Philip enviou uma carta. A gente está falando dos anos 90, ainda existia o hábito de enviar cartas. Então ele enviou uma carta escrita a Diana, relatando todas as suas opiniões. Ele era um homem de opiniões muito fortes, mas ao mesmo tempo expressando a decepção dele com as traições tanto dela quanto dele. Ou seja, ele não passou pano para ninguém ali, ele esculachou os dois, né? Falando em português mais claro, ele esculachou os dois. E ele pediu nessa carta que ambos repensassem esse relacionamento, mas repensassem ele sob o ponto de vista do outro, tentassem entender como que o outro estava vendo as atitudes que eles estavam tomando. Infelizmente, não funcionou, porém é uma atitude extremamente nobre dele.
conforme Philip envelhecia, seu estado de saúde também se deteriorava. Em 2011, foi anunciado que ele diminuiria suas atividades oficiais, o que acabou sendo concretizado em 2017, porém, esse anúncio já causou todo um burburinho na imprensa britânica, dizendo que o príncipe estava doente, que ficaram preocupados com o estado de saúde dele, e a família real ela tem por hábito não fazer comentários sobre o estado de saúde de nenhum dos membros. Quando a gente vê a situação acontecendo é porque é algo já muito sério ou porque a pessoa já se curou e já resolveu o problema. Então, não é comum a família real falar sobre isso. Então, ficou só no âmbito da especulação. Porém, ele passou por diversas intervenções aí médicas, algumas delas cirúrgicas, como por exemplo a última, já nesse ano, em 2021, foi uma cirurgia cardíaca. Ele teve, que se sabe, uma infecção de bexiga, passou por uma intervenção na artéria coronária e também por uma cirurgia no abdômen. Então, já se espera que ele tivesse uma saúde já muito frágil e que talvez em decorrência de alguma dessas enfermidades, alguma dessas situações, ele tenha vindo a falecer. Porém, a causa da morte ela ainda não foi divulgada pela família real. Espera-se que num futuro próximo isso aconteça. Provavelmente, você que deve estar assistindo isso já mais pra frente, já deve ter essa notícia. Deixa aqui no comentário se você já sabe o que aconteceu com ele. Porém, na manhã do dia 9 de abril de 2021, a família real soltou um comunicado dizendo que o Duque de Edimburgo havia falecido pacificamente no castelo de Windsor. Curiosamente, o mesmo castelo onde sua mãe, anos antes, havia nascido. A família ressaltou também que se junta a milhares de pessoas ao redor do mundo em luto pela perda do Duque. O funeral, o enterro, toda a cerimônia de funeral, como eu falei, algo mais privado, algo mais voltado para a família, ele vai ser feito no próximo sábado, hoje, a partir de hoje, da data que nós estamos gravando esse vídeo, no caso, para você que está vendo depois, no dia 17 de abril de 2021, em uma cerimônia privada, como eu falei anteriormente, não só pela situação sanitária que nós vivemos hoje, se você está vendo isso mais para frente, onde tudo voltou a uma condição de normalidade, nós estamos em 2021, ainda existe uma pandemia lá fora, então não é possível se aglomerar, não é possível fazer grandes eventos dessa natureza, mas não só por essas condições, mas também por um pedido expresso em vida pelo príncipe, que disse que não se sentia tão importante para ter honras de chefe de Estado com honras de membro da família real. Ele não queria isso para ele queria algo simples e é isso que ele vai receber. Philip era uma figura polêmica, a gente sabe disso. Ele era amado por uns, odiado por outros. Alguns diziam que ele era um racista, outros diziam que ele era um cara de espírito livre, preso dentro do politicamente correto. Mas este canal o vê como o eterno braço direito da rainha Elizabeth II, que sem ele, talvez ela não tenha passado ilesa como passou por todos os percalços que esse reinado proporcionou e ainda proporciona. O príncipe entra para a história como o homem mais longevo, o homem mais velho que já viveu na família real britânica. Ele morreu há 2 meses de completar 100 anos, então na história ele já é o homem que viveu mais dentro da família real e também é o consorte mais velho que já reinou também na monarquia britânica. Isso é algo que dificilmente vai ser atingido. Nós aqui do Conexão Britânica enviamos à família real, na figura da rainha Elizabeth II e seus filhos Charles, Anne, Andrew e Edward, as nossas mais sinceras condolências nesse período de dor e de perda, mas com o sentimento de que Philip viveu o que tinha de viver, doou muito para a família, muito para a sociedade, principalmente doou muito à coroa britânica. E o exemplo de Philip deve ser levado para a história e deve ser aprendido por todos nós. E eu estou muito feliz e muito grato que você chegou até o final desse vídeo aqui comigo. A morte de um príncipe é sempre algo grandioso no mundo. Um príncipe com quase 100 anos e com uma história tão rica é algo que a gente deve parar, ouvir e aprender bastante. Ainda mais um homem que viu uma guerra e passou por tantas coisas e viveu tantas situações na sua vida que a gente deveria parar e observar isso para que a gente possa trazer para nós um pouco disso que ele deixou pra gente. Então, que esse vídeo tenha servido pra gente ter um momento de diversão, pra gente poder aprender um pouco mais sobre como funciona um pouquinho da monarquia britânica, mas principalmente de exaltar a figura de Philip Mountbatten, o Duque de Edimburgo, que nos deixa esse ano. Muito obrigado pelo seu view e vejo você numa próxima oportunidade, num próximo vídeo, beleza? Um abraço, tamo junto, tchau, tchau.